Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do professor Pedro. Hoje discutindo o efeito da guerra, discutindo os efeitos das novas questões da nossa macroeconomia na economia brasileira, né? Verificando o que está acontecendo com a nossa economia e se os sinais aí que muitos apregoam, dizendo que a economia brasileira vai muito mal, obrigado, de fato são corroboradas pelos números que a gente observa. A princípio, eu queria trazer alguns dados para vocês, para essa discussão, para a gente ficar mais próximos, né, de uma realidade crível, algo que faça sentido. Então, vamos discutindo um pouquinho o que eu acredito que a gente precise, de fato, entender. Então, deixa eu só ver aqui mais uma telinha, captura de tela. Pronto. Então, meus amigos, o que a gente observa hoje na nossa economia são as seguintes questões. A primeira delas, uma revisão enorme dos resultados de mercado para o que o mercado projetava no ano passado em relação a esse ano, principalmente nas principais casas, né? Então, a gente tem uma revisão forte semanal e uma revisão, meus caros, mais forte ainda quando a gente pega a conta anualizada. Então, deixa eu pegar a conta anualizada aqui para a gente ver. Correção, vamos lá, incerteza, tá. Essa é a correção de mercado que eu queria mostrar para vocês. Então, para 2025, a gente já sabe que o ano já aconteceu, tivemos revisões fortes, principalmente na conta corrente, o resto tudo pequenas revisões, mas a conta corrente gerou um resultado bem impressionante. Mas quando a gente pega 2026, o que a gente enxerga é que o mercado previa um endividamento 2% acima do que aconteceu. Então, portanto, o endividamento recrudesceu, está em 83% do PIB. Isso a gente está falando de dívida bruta e não dívida líquida. A dívida líquida a gente reduz aí uns 20 ou 10 pontos percentuais, está beirando entre 60 e 70. A Selic em 12,67 é a principal variável de escape dessa previsão. Enquanto a ocupação em 5,59 e um câmbio em 5,39, a gente pode falar que é uma revisão ainda tímida, apesar de positiva, tímida para a nossa economia. O IPCA de 4,69 indica uma aceleração de preços, obviamente, advindas de uma guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, e que, pasmem, ano passado estava exatamente no mesmo nível, ou seja, próximos de uma revisão pequena de 0,3% de inflação, indicando que isso aí já estava sendo meio que antecipada pelo mercado, mesmo sem guerra, o que mostra o quanto que o governo tem trabalhado e a questão monetária tem um efeito muito importante nessa questão, porque a gente sabe que o choque de energia, o choque de alimentos provocado pelo aumento do petróleo, ele impossivelmente estaria calibrado no ano passado. Então, o que a gente está prevendo hoje de aumento inflacionário é bem pequeno frente ao que de fato ocorre nas últimas semanas, mas mesmo assim está dentro do espectro desenvolvido pelo mercado desde o ano passado. Para a gente entender melhor essa questão, é como se o ano passado tivesse, no início do ano, né, lá em 13 de 4 de 2025, a gente entendesse que o efeito da guerra seria muito pequeno frente à inflação que a gente está prevendo para o final de 2026. PIB de serviços, PIB do agro, PIB da indústria e o PIB total, todos estáveis, né? Ou seja, sem nenhum sinal de melhora ou pior, o que é algo bem positivo. O resultado primário de menos 0,5 estável e a conta corrente superavitária, mesmo numa guerra tarifária. Então, meus caros, quando a gente pega esses números e olha o resultado de bolsa, por exemplo, hoje subindo quase 1,3%, o dólar numa queda impressionante e vertiginosa, né? Ou seja, a bolsa chegando a testar os 200 mil pontos, algo por muitos entendidos como algo impensável, completamente impensável. E quando a gente olha o dólar, que hoje está batendo talvez o seu menor valor de mercado histórico, chegou a testar o limite dos R$ 5 e agora batendo os R$ 5,02, a gente entende que a nossa economia vai muito bem, obrigado, frente ao que poderia estar. Então, quando a gente analisa todos esses cenários, todas essas questões, de maneira bastante tranquila, a gente pode dizer que a gente vive um cenário de um boom econômico do Brasil como nunca se esperou, principalmente nos anos recentes, e principalmente pela crítica econômica que a gente julga ser
é, tecnicamente avançada, né? Então a gente pega os jornais de valor, o Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, a gente entende que a economia estava indo para o vinagre, sendo que a bolsa triplicou de valor praticamente durante a gestão de Lula, que o dólar saiu de 6 para 5, que a inflação está controlada e que, infelizmente, a gente ainda discute questões fiscais numa discussão que a gente está falando de choque de oferta, a gente deveria estar discutindo porque o Banco Central ainda não reduziu os juros, sendo que o resto do mundo inteiro deve ir para essa direção, dado que choques de energia, choques de oferta são combatidos com mais estímulos a investimentos e não aumento de juros para arrefecer demanda agregada, que não vai ter nenhum efeito. Meus caros, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a audiência. Se você chegou até aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.